jornal Voz do Amanhã. E eu, Gabriel de Oliveira, e meu amigo Pinheiro falaremos sobre um tema urgente, a crise climática e sua relação com a justiça social. Você sabia que o aquecimento global atinge com mais força quem já vive em situações difíceis? Hoje vamos entender o porquê com o nosso parceiro Gabriel Pinheiro. E agora, o que são as crises climáticas? As crises climáticas são emergências globais causadas pelo aquecimento global, que aumenta a temperatura média da Terra em mais de 1 grau, intensificando o efeito estufa e degradando o meio ambiente. Com isso, causando consequências como secas, ventanias extremas, inundações, entre outros eventos que vão aumentando mais. Mas no meio disso tudo tem um porém. As crises climáticas não prejudicam todos igualmente, fazendo com que seja necessário ter um movimento que é a justiça ambiental. É um movimento social que aborda a injustiça que ocorre quando comunidades pobres ou marginalizadas são prejudicadas por resíduos perigosos, extrações de recursos e outros usos da terra do quais não se beneficiam. O movimento gerou centenas de estudos mostrando que a exposição a danos ambientais é distribuída de forma desigual. Além disso, muitas comunidades marginalizadas, incluindo a comunidade LGBTQIA+, são desproporcionalmente impactadas por desastres naturais. Quando falamos de crises climáticas, não estamos falando de um futuro, estamos falando de algo que é a nossa realidade, onde no mundo todo ocorre esse tipo de eventos extremos e de muita intensidade. Um exemplo desses foi no Rio Grande do Sul, no ano passado, que tiveram aquelas chuvas devastadoras, que deixou milhares de pessoas desabrigadas e mortos também. Em 2023, tivemos deslizamentos de terra no litoral norte de São Paulo. E em 2022, Petrópolis, Pernambuco, teve aquele desastre também, deixando rastro de caos, milhares de mortes e milhares de pessoas desabrigadas. E agora, vocês vão ver a entrevista com o professor Lúcio Brandão. O que exatamente é a crise climática e por que ela é considerada uma emergência global? Bom, a crise climática ela é a mudança intensa dos índices climáticos que vem mudando a cara do planeta de forma intensa, né, em níveis globais, trazendo cada vez mais chuvas mais intensas, secas mais intensas. Isso gera a crise por falta de acesso à água, por falta de acesso à alimentação, falta de acesso à moradia, né? Agora nós começamos a ter os imigrantes, os êxodos climáticos, as pessoas que fogem por causa do clima, né? Então essa é a construção do atual momento. A segunda parte da pergunta é o quê? E por que ela é considerada uma emergência global? É uma emergência global porque vai atingir a todos, é um impacto que vai atingir a todos, principalmente as populações mais pobres, no que a gente conhece como um fenômeno chamado de racismo ambiental. Quais são as principais causas desse aquecimento e como ele impacta o planeta? De novo, que eu não consegui ouvir. Quais são as principais causas desse aquecimento e como ele impacta o planeta? Bom, o aquecimento global ele é um fenômeno natural, né? Ele acontece de tempos em tempos. O planeta já foi muito mais quente, já foi muito mais frio. O que acontece é que o ser humano ele tem intensificado esse aquecimento global através da emissão de gases do efeito estufa, né? E isso impacta o planeta porque a gente vai ter mais ilhas de calor, né? Mais áreas inabitáveis, um aumento do nível dos mares, coisas desse tipo, né? O que significa justiça ambiental e como ela se relaciona com a crise climática? Bom, justiça ambiental é você pensar justamente na questão do racismo ambiental atrelado a que as pessoas mais pobres elas vão estar sempre mais subjugadas às condições piores, né? As mais enchentes, as mais secas, a mais falta d'água, mais
dificuldade de acesso à alimentação, tudo isso. Né? Então, a justiça ambiental é garantir melhores condições de meio ambiente, de sobrevivência, de moradia, condições melhores de sobrevivência para todos. Né? E para isso a gente precisa mudar a lógica do nosso modo de vida, da nossa maneira como a gente impacta o planeta de maneira geral. Existe algo que possamos fazer para evitar a situação pior? Bom, a gente precisa, acima de tudo, que os grandes conglomerados, que as grandes organizações, elas modifiquem o seu modo de produzir, né? Tanto no espaço rural, os grandes latifúndios, o consumo de água excessivo, por exemplo, nos grandes latifúndios, a existência de grandes latifúndios, como também a produção industrial, as grandes emissões de gases de efeito estufa, o consumo excessivo. A gente precisa refrear esse consumo excessivo e repensar essa lógica de consumo. Quais ações concretas podem ser tomadas pelos governos e pela população? Bom, acho que pelos governos é refrear, incentivar plantações orgânicas, iniciativas verdes com menos emissões de gases, proteção das florestas verdes, proteção, no caso da América, proteção da Amazônia, proteção dos mananciais, né? Essa é a parte do governo. E por parte da iniciativa privada, dos indivíduos, cada um tomando a sua atitude, consumindo menos, diminuindo a sua pegada de carbono, como a gente chama, né? Para isso a gente precisa de melhores transportes públicos, melhores iniciativas que possam diminuir a emissão e esse impacto geral. É uma iniciativa geral. A gente precisa entender que o planeta ele é um organismo integrado. Não existem países no planeta. Existem um organismo geral e que ele é impactado de forma igualitária. E precisa ser uma ação conjunta. Fora disso, não tem solução, não tem retorno. Obrigado. Valeu. Mas ainda há chances da gente evitar essas crises climáticas se agirmos agora. Entre as principais medidas estão a transição para energias renováveis, que reduz o uso de combustíveis fósseis e, consequentemente, a emissão de CO2 na atmosfera. Também é fundamental combater o desmatamento e as queimadas, preservando as florestas que funcionam como semidouros de carbono e ajudam a proteger contra deslizamentos. Além disso, o planejamento urbano adequado e sustentável pode tornar nossas cidades mais resilientes, com infraestrutura preparada para enfrentar eventos extremos. E com isso, acabamos o Jornal da Manhã. Muito obrigado por assistir e fiquem sempre em alerta sobre as notícias das crises climáticas. Valeu!